E aí galera, na aula de hoje eu trouxe um exercício para a gente sumarizar todos esses conteúdos que a gente viu nas últimas aulas. Um exercício sobre gravitação. Vem comigo! Bom pessoal, na aula de hoje eu trouxe um exercício sobre gravitação para a gente tentar sintetizar todos esses conceitos que a gente viu até aqui, certinho? O exercício diz o seguinte: dois corpos atraem-se com força gravitacional que varia com a distância dos seus centros de massa conforme o gráfico. O valor de F assinalado no gráfico é de quanto, tá? Então eu tenho um gráfico aqui, ele é um gráfico exponencial porque a distância na minha força gravitacional, ela tem um quadrado, ela é elevada ao quadrado, certo? E aí ele dá alguns valores. Quando essa força for F, essa distância tem que ser 2. Quando essa força for 5, essa distância tem que ser 6. E aí o gráfico continua. Basta dois valores para a gente resolver o problema, certinho? Como que a gente vai resolver, então, esse problema? Basta a gente analisar aqui a força gravitacional usando a lei da gravitação universal de Newton. E aí você tem que lembrar que a força gravitacional entre dois corpos vai ser a massa de um vezes a massa do outro vezes a constante universal da gravitação dividido pela distância entre os dois ao quadrado, certinho? E aí, bom, os dois corpos são os mesmos, certo? Eles estão sujeitos a uma mesma constante gravitacional, porque é um valor constante, certo? Então, quais são as minhas variáveis aqui dessa minha fórmula? A força e a distância, certinho? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar valores que o gráfico deu pra gente aqui, tá? Então, o primeiro valor que a gente tem é o valor de F e D quando ele está nesse ponto do gráfico aqui, porque eu sei que aqui a minha força vale 5 vezes 10 a menos 10 newtons. Eu sempre tenho que prestar atenção no que está escrito, certo? E a minha distância vale 6 centímetros, certinho? Isso é muito importante para a gente não fugir do sistema internacional. Então, a minha força gravitacional vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 10, tem que ser igual a mzão vezes mzinho vezes g, dividido pela distância ao quadrado. A distância é de 6. 6 o quê? Centímetros. Então, eu tenho que passar para metro. Então, eu vou ter 6 vezes 10 a menos 2, tá? Elevado ao quadrado. Por que 10 a menos 2? Porque quando eu tenho centímetros e quero passar para metros, eu vou multiplicar por 10 a menos 2, tá? E aí, então, fazendo esse número ao quadrado, eu tenho, então, que 5 vezes 10 a menos 10 tem que ser igual a mzão, mzinho, g, dividido por 6 ao quadrado dá 36, e 10 elevado a menos 2 ao quadrado dá 10 elevado a menos 4. Pessoal, se você não lembra disso aqui, você precisa voltar nas primeiras aulas quando a gente falou de notação científica, tá bom? Bom, aí eu vou passar esse valor aqui multiplicando para o outro lado. Então, eu tenho que 5 vezes 10 a menos 10 vezes 36 vezes 10 a menos 4 tem que ser igual a mzão vezes mzinho vezes g, tá bom? 5 vezes 36 dá 180. 10 a menos 10 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 14. Isso tem que ser igual a mzão vezes mzinho vezes g. Por que que isso é importante? Por que que eu não estou preocupado com o valor de mzão, de mzinho e de g? Porque nesse caso aqui a gente só tem que comparar os valores, certinho? Como eu tenho agora quanto que vale essa multiplicação, fica muito fácil descobrir quanto que é o F, tá? Por quê? Porque eu vou repetir a minha fórmula, só que agora eu sei quanto que é o valor desse cara aqui todo. E como eu tenho o D que ele me deu aqui, é fácil descobrir o F, tá? Então, o valor de F vai ser igual a mzão, mzinho vezes g. Eu sei que isso tá aqui, 180 vezes 10 a menos 14, tá? Dividido pela minha distância ao quadrado. A minha distância agora é 2 centímetros, tá? Então,
2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tá? Então, F vai ser igual a 180 vezes 10 a menos 14, dividido por 2 ao quadrado dá 4, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4, certinho? F, então, vai ser igual a 180 dividido por 4 vai dar 45, vezes 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 4, quando eu tenho divisão de potências expoentes com a mesma base, eu vou subtrair. Menos 14 menos 4 vai dar menos 14 mais 4, que é igual a menos 10. Então, 10 elevado a menos 10. Ok? Ok, o quê? Newtons, beleza? Só que no meu gráfico, o F ele está expresso em 10 a menos 10 newtons. Então, qual que é esse valor aqui? Bom, o 10 a menos 10 newtons está aqui. Então, esse valor de F vai ser 45, certinho? Para o gráfico, ele vai ser 45, porque que a minha unidade de medida nesse eixo do gráfico é 10 a menos 10 newtons, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.